Olá, mais um programa Educare com você aqui pelo canal Net Cidade. Hoje nós vamos falar sobre a geração Y. Você já ouviu falar disso? Você vai saber tudo hoje com o Sidney Oliveira, que é consultor, autor e palestrante. Você pode participar do nosso programa mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Sidney, muito obrigada pela sua presença, Luciano, aqui. E agora, geração Y? Você vê que coisa, quanta gente falando de geração Y. Pois é. E sabe que tem uma coisa acontecendo, que tanta gente falando tanta bobagem, ou então falando coisas assim estereotipadas, estão destruindo a geração Y, porque esses jovens são ansiosos, não sabem o que querem, são irreverentes, querem acabar com o mundo, não querem saber de nada sério, não levam o trabalho a sério. Quer dizer, começa a imaginar que isso é característica de uma geração, e não é. Na verdade, nós estamos falando de uma geração de jovens, sim, agora, mas essas características, elas são naturais de qualquer geração. Todos os jovens sempre foram um pouco ansiosos, todos os jovens sempre foram um pouco irreverentes, rebeldes, questionadores. Essas características não é da geração Y, isso é característica do jovem, como um todo. Tem algumas coisas que sim marcam uma geração que nasceu a partir da década de 80, porque o cenário que nós estamos vivendo desde a década de 80 ele é um cenário cada vez mais tecnológico, cada vez mais plugado, cada vez mais conectado. É uma geração, então, das pessoas que nasceram na década de 80, década de 90, para cá, inclusive quem nasce nesses últimos 10 anos, né, é uma geração mais exposta a todo esse mar de informação, todo esse mar de tecnologia, de conexão. Obviamente, eles desenvolvem mais características, mais habilidades no uso disso. Só que isso é só uma característica de quem estava imerso a toda essa tecnologia. E não foi só o jovem que ficou imerso a isso. Qualquer pessoa de outra geração, tá, mais veterana, também ficou imerso a toda essa sopa de tecnologia, de informação. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos o tempo, se eu pudesse dizer, é o tempo Y, ou o tempo da geração Y, que é esse tempo agora. E nesse tempo, nós temos, sim, pessoas cada vez mais conectadas, pessoas com mais ou menos habilidades tecnológicas, onde o jovem, obviamente, se destaca, porque ele tem isso aí desde que nasceu. A gente brinca muito com isso, que a gente fala que ele nasceu com o chip instalado de fábrica, né? Então ele já veio com isso de fábrica, ele foi mais exposto, na realidade não veio de fábrica nada, mas ele foi muito mais exposto do que outras pessoas que ocupavam seu tempo trabalhando, estudando, quer dizer, não estavam expostas, mas não estavam dedicando tempo para isso. Então essa geração não é a geração mais plugada que tem, ela simplesmente tem mais habilidade. Isso não torna ela diferente de qualquer outra juventude. Agora, nós temos sim um cenário diferente de tudo que a gente está vendo. E isso está por trás do assunto geração Y, que na realidade tem a ver com o aumento da expectativa de vida. Então, as pessoas de várias gerações têm descoberto nesses últimos anos que o tempo de vida aumentou. E como o tempo de vida aumentou, na verdade o que a gente acaba vendo é uma coisa que eu brinco muito com essas terminologias de letra, X, Y e tudo mais. Eu gosto muito de falar da FY. É a geração nova, né? É uma geração FY. E o F quer dizer o quê? Forever. Forever Young. Ou a gente pode brincar, a geração dos jovens para sempre. Então nós estamos encontrando jovens de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 anos de idade. A banda de rock mais famosa do mundo é feita de jovens que estão na casa dos 70 anos, que é os Rolling Stones, né? Então nós temos assim uma juventude estendida. Então, por trás dessa história, nós temos essa juventude estendida, mas nós temos sim um jovem hoje, esse jovem que hoje está entre 18 e 25 anos. Esse jovem talvez seja o foco mais presente do assunto geração Y, principalmente porque esse jovem hoje, ele entra no mercado de trabalho, ele está nos seus primeiros desafios, preparando ele para a vida adulta. E até agora há pouco, ele era muito tutelado, ele tinha muitas facilidades proporcionadas pelas gerações anteriores, dos pais, dos professores, dos líderes. Eram pessoas que tiveram muito pouco na sua própria infância,
ou tiveram restrições, mas tiveram desejo e não conseguiram suprir todos os desejos. Então, é aquele pai, aquela mãe que queria muito estudar numa escola particular ou queria morar numa casa com um quarto só para ele ou um banheiro exclusivo e não tinham nada disso. Queriam assistir televisão, mas a televisão ficava na sala. Então, essas pessoas tiveram... Acesso à faculdade, então, era uma coisa assim, de falar, olha, tem um filho, tem um sobrinho que entrou na faculdade. Era muito sofisticado. Então, essas pessoas aprenderam na falta a priorizar as facilidades para si mesmo, a geração anterior. Quando chegou a década de 80, a geração anterior entrou na vida adulta priorizando as facilidades, priorizando, sim, tudo que pudesse facilitar a vida. E como ela já estava com uma idade um pouco mais avançada, o que ela fez? Bom, eu não vou poder usufruir de tudo. O meu filho... não vai passar pelo que eu passei. Então, o meu filho vai ter um quarto só para ele. Eu vou ter menos filhos para poder dar um quarto só para ele. O meu filho vai estudar na escola que eu não pude estudar. O meu filho só começa a trabalhar depois que terminar a faculdade. Eu vou me esforçar para que ele possa fazer a faculdade. Até aí, tudo bem, é um processo natural dos pais quererem dar o melhor para os próprios filhos. Só que isso colocou também essa juventude numa cúpula de cristal, ou seja, eles não foram expostos a todos os desafios da sociedade, entraram mais tarde no mercado de trabalho, ou estão tentando entrar no mercado de trabalho agora, e isso está gerando desafios, porque como eles viveram num mundo cheio de facilidades, onde os desafios não foram tão... não passou por tantas frustrações. Não gerou tanta cicatriz. Eu costumo falar da cicatriz. Como não gerou tanta cicatriz, ele entra um pouco mais frágil dentro do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho não é muito amigável nesse ponto, ou não está tão preparado para essa geração. O que a gente vê? A gente vê jovens com comportamentos e expectativas absolutamente diferentes das expectativas de outras pessoas, inclusive dos próprios profissionais que estão hoje no mercado de trabalho, principalmente como líderes. Quer dizer, o líder que está hoje lá fala, pô, eu trabalhei muito para pagar a minha faculdade, trabalhei muito para chegar na posição que eu cheguei. Ele recebe o funcionário já vem com a faculdade, já sabe falar inglês, já foi para o exterior, tem o carro que o pai pagou, não tem problema nenhum com o dinheiro, e ele ainda chega o seguinte, eu não tenho medo de perder emprego. Por quê? Porque ele realmente não depende do emprego. Então, esse cenário todo é o que a gente tem estudado, porque é esse cenário que está provocando, sim, grandes alterações, principalmente no mercado de trabalho. Só que não é só no mercado de trabalho. Nós estamos vendo isso acontecer também na escola. Estamos vendo isso acontecer dentro de casa. Na escola é fácil, né? Imagina o professor dando a aula dele e falar, porque Napoleão invadiu e tal, e começou a dar uma coisa de história, alguém levanta a mão e fala, professor, está errado. Estou vendo aqui no Google que não foi Napoleão, não, foi o general. E aí pronto, ele corrige o professor. Então muda o próprio conceito de educação da forma que a gente aconteceu. Então nós estamos vivendo um período realmente de transformação. Isso que está por trás do grande assunto geração Y, que está longe de ser o estereótipo. E você acredita que esse conflito, que esse estereótipo que se criou em relação à geração Y é por falta de conhecimento de quem está recebendo esses jovens, principalmente no mercado de trabalho? Eu diria que é um pouco de falta de conhecimento, mas muito mais de autoproteção. Porque é uma coisa que está acontecendo ainda. Não, e esse jovem, a gente repara bem que ele vem mais rápido, ele vem mais turbinado, ele vem com mais criatividade, mais inovação, ele é mais desprendido dos conceitos anteriores que a gente tinha. Sincronia entre a escola, o mercado de trabalho e esse jovem que Exato, vem agora. Então a gente tem um problema de ritmos diferentes, o jovem vem com expectativas diferentes. O jovem de hoje, por exemplo, na casa dos 20 anos, ele não está, para ser levado a sério, ele não está trabalhando muito rápido para casar, ele não está trabalhando muito rápido para ter um emprego sustentável. Para ele ser levado a sério, ele está falando, eu tenho que produzir alguma novidade, eu tenho que dar uma boa sacada, mas eu preciso de experiência. Então, ele, ao invés de... Eu fico pensando sempre na geração de 30 anos atrás, né? O jovem de 30 anos atrás, para ser levado a sério, ele tinha que ter um emprego honesto, se possível, numa grande companhia, tinha que casar, constituir família, ter filhos. Essa era a matriz
para levar o jovem a sério. O jovem de hoje não precisa disso, porque já não é mais, a cultura social mudou. Esse jovem fala o seguinte, bom, para eu ser levado a sério, eu tenho que ir para o exterior. Eu tenho que fazer algum intercâmbio, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que criar alguma coisa que ninguém criou. É isso que ele está desejando hoje. E isso quebra, porque quando você chega na empresa, a empresa trabalhava antigamente muito com essa expectativa de ascensão. Olha, você tem que cuidar do emprego seu, porque senão você não consegue levar adiante o seu desejo de ter a tua casa própria, de ter uma família. Ele fala, não quero ter família, eu vou ter mais tarde, eu não quero fazer isso agora. Ou eu só vou montar uma casa, ter uma família, quando eu tiver 30 anos, sei lá, ele mais para frente. Quando eu tiver tudo pronto, aí eu caso. Que mudou as expectativas, mudou os ritmos das coisas. E isso certamente provoca desafios grandes na empresa e na sociedade, família, de um modo geral, na família. Ali, estar com essa pessoa mais tempo em casa também, né? Você imagina como que a coisa dinâmica, tem cúmplices aí nas duas pontas. Primeiro que o filho, ele não abre mão do conforto que ele tem na própria casa, hoje a gente está falando de jovens que estão ficando 25, 30... 35 anos ainda morando com os pais. O grande marco seria realmente a década de 80, a partir da década de 80? A partir da década de 80, houve um crescimento acelerado de várias facilidades, de várias tecnologias que foram surgindo. Houve um crescimento mais intenso na década de 90 e só ampliou agora nos anos 2000, com o advento principalmente da internet, que se popularizou de uma forma mais intensa. Então, assim, isso vem crescendo, essa mudança comportamental, ela vem se alterando muito na nossa sociedade. A gente vê valores diferentes acontecendo. Quando a gente pensa numa criança que é da geração nem Y, é da geração que o nome agora é Z, né? Que é a sequência, X, Y é a sequência. A gente vê crianças de hoje com 9, 10 anos de idade quase que comandando o lar. Quer dizer, mandando na casa, mas não é mandando por mandar, ele simplesmente determina o padrão de consumo, o que vai ser prioridade na família, os pais, as mães, quase que talvez por um senso de culpa, talvez, por não conseguir dar todo o tempo necessário, eles começam a deixar a criança meio que comandar os desejos, quer dizer, filho, o que você quer comer hoje? Antigamente, olha, o que tem para comer hoje é isso. Filho, o que você quer comer hoje? Ele fala, hoje eu quero lanchonete tal, hoje eu quero... Ou então ele pede uma coisa que não tem em casa, né? Normalmente ele vai pedir aquilo que gera algum tipo de experimentação nova. Então ele vai ser muito suscetível à propaganda da televisão e vai ser suscetível àquilo que é prático, àquilo que é divertido. Por isso que isso tem um apelo importante de resgate do que os pais têm como papel. O pai e a mãe têm que voltar a ter o papel que a gente já conheceu e a gente experimentou quando a gente era criança. Bacana. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já falando dos desafios da geração Y.